Olá! No vídeo passado, nós estudamos sobre subespaços vetoriais. Nesse vídeo, nós vamos estudar um tipo especial de subespaço vetorial, que é um subespaço gerado. Nesse caso, esse subespaço vai ser gerado por um conjunto finito de vetores, que são chamados de geradores, e todos os elementos desse espaço vão ser dados por combinações lineares desses geradores, em que W é o G dos vetores já mencionados. Então, resumindo, W é igual a G dos finitos vetores, né, que o geram, ele vai ser o conjunto das combinações lineares desses K vetores, alfa1, V1, mais alfa2, V2, e assim por diante, mais alfa K, VK. Cada um desses alfa I são escalares, ou seja, são números reais. Nesse exemplo a seguir, a gente tem que W é gerado por dois vetores, que eu vou chamar de V1 e V2. Então, se a gente for escrever de forma aberta lá, como as combinações lineares, o W vai ser alfa1 V1, que no caso é 1, 1, 0, mais alfa2 V2, que é 0, 0, 1, tais que o alfa1 e o alfa2 pertencem aos reais. Contudo, a gente pode somar o ponto zero aqui. Então, vai ficar 0, 0, 0, mais alfa1, 1, 1, 1, mais alfa2, 0, 0, 1. E observem, a gente não está alterando o que a gente está fazendo acima, porque a gente só está somando zero. Então, tal que alfa1 e o alfa2 pertencem aos reais. Qual que é a vantagem disso, Jane? Isso aqui é legal porque a gente consegue enxergar esse subespaço W como sendo o conjunto de pontos dados pela origem, mais um escalar vezes o V1, mais outro escalar vezes o V2. E isso coincide com a equação vetorial do plano, que passa pela origem e é paralelo aos vetores V1 e V2. Ótimo, então sempre que a gente tem dois vetores não paralelos entre si, como é o caso aí de V1 e V2, a gente obtém um plano que passa pela origem e é paralelo a esses dois vetores. Então a gente está associando essa escrita de gerador com algo geométrico, que é um plano. E analogamente, Jane, se a gente tem um plano que passa pela origem, a gente consegue construir o conjunto de geradores também? Sim, dado um plano que passa pela origem, que é um subespaço vetorial, nós temos a equação. E nessa equação vetorial dele, nós conseguimos identificar dois vetores que não são paralelos entre si e que são paralelos ao plano. Então, esses dois vetores podem ser tomados como geradores desse plano. Então, só para exemplificar essa situação, vamos resolver essa questão. Foi dado um plano ômega de equação x menos y mais e igual a zero. Observe que o dzinho, né, dessa equação é igual a zero. Então, esse plano passa pela origem. Então, agora o nosso objetivo é manipular essa equação cartesiana do plano para transformá-la em uma equação vetorial, ok? Então, vamos lá. Então, esse plano ômega, ele é formado pelo conjunto de vetores x, y, z, que pertence ao R3, de modo que o x menos y mais z é igual a zero. Nesta equação do plano, a gente pode isolar qualquer uma das coordenadas. Vou escolher o isolamento da z. Então, isolando a z, a gente obtém z igual a y menos x. E assim, o nosso plano ômega, ele pode ser escrito como todos os conjuntos de vetores x, y, e no lugar do z, vamos escrever y menos x, onde o x e o y são números reais. Daqui, a gente consegue colocar em evidência o x e o y. Então, colocando o x em evidência, esse colocar em evidência é o contrário da multiplicação de um vetor por um escalar, tá? Então a gente Colocando está separando a parte que tem x e a parte que tem y, né? E depois isso. colocando o x em evidência e o y em evidência. E agora nós conseguimos identificar que esse plano ômega, ele pode ser escrito como a origem mais
combinações lineares desse vetor V1, que é 1, 0 e menos 1, somado com combinações lineares do vetor V2, que é o 0, 1 e 1. Ou seja, o nosso plano ômega em questão, ele é gerado pelos vetores V1 e V2 acima destacados. Nesse próximo caso, o que aconteceria se a gente pegasse o conjunto gerado por somente um vetor? Então, escrevendo aqui em forma de conjunto, a gente tem que esses são os múltiplos desse vetor W, em que o alfa pertence aos reais. Então, olhando para esse conjunto, a gente também pode escrevê-lo, se quiser, como o ponto 0, 0 mais alfa vezes esse vetor W. Então, de novo, Jane, a gente consegue identificar uma equação que a gente já conhece, né? Essa daqui é a equação de uma reta que passa pela origem, cujo vetor diretor é o vetor W. De modo geral, então, sempre que a gente tiver a equação vetorial de uma reta, a gente também pode olhar para o vetor diretor dela e ele vai ser o conjunto gerador dessa reta. Então, resolvendo esse exemplo, né? Encontre o conjunto de geradores para a reta que passa pela origem na direção do vetor V. Então, nesse caso, a reta R vai ser gerada por esse vetor diretor V. Nesse próximo exemplo, a gente tem um conjunto W que é gerado por V e W, em que V e W são vetores paralelos. Então, como V e W são paralelos, a gente pode escrever que V é um múltiplo de W, ou que W é um múltiplo de... A gente pode assumir, Jane, que esses vetores são não nulos. Então, o que acontece? Se a gente for escrever esse conjunto W, que é o gerado por V e por W, então a gente tem que vai ser α1 V mais α2 W, em que o α1 e o α2 pertencem aos reais. Eu estou colocando aqui de maneira genérica que αi pertence aos reais. Mas aí, substituindo, né, esse valor de V que está aqui em cima, a gente tem que isso é α1 vezes lambda vezes W mais α2 vezes W, tal que o αi pertence aos reais. Com isso, colocando o W em evidência, a gente tem que isso é α1 lambda mais α2 vezes o W, em que esses αi's pertencem aos reais. Esse lambda aí está fixo, tá? Ele é um número real fixo. Então, isso daí representa o que, Jane, esse conjunto? De novo, representa o conjunto dos múltiplos escalares do vetor W. Então, novamente, representa uma reta que passa pela origem na direção do vetor W. A conclusão que a gente pode tirar aqui, que no conjunto gerado por V e W, onde V é paralelo a W, um deles não acrescenta informação nenhuma no resultado geral, ele está sobrando. Mais para frente a gente vai ver como podemos enxugar ao máximo esse conjunto dos vetores geradores de um subespaço vetorial. Dessa forma, Jane, a gente inclusive percebe por esse último conjunto aí que o W, ele na verdade é gerado só pelo Wzinho. A gente pode gerá-lo somente com o W, não precisa do V também. Essa situação de agora, de um subespaço gerado por três vetores, onde dois deles são paralelos e o outro não é paralelo, é análogo ao que acabamos de estudar. Vai ter um vetor sobrando aí. Então, vamos estudar isso algebricamente. Então, U e V são vetores paralelos. Então, podemos escrever U igual a lambda V, onde lambda é um número real. W, ele é o conjunto gerado por U, V e W. Isso significa que W é o conjunto das combinações lineares de U, V e W. Como já vimos, o vetor U pode ser escrito como lambda V. Reescrevendo isso, vai ficar alfa 1 vezes lambda V mais alfa 2V mais alfa 3W, onde cada alfa-i é um número real. Colocando o vetorzinho V em evidência,
reescrevemos. Alfa 1 lambda mais alfa 2 vezes o vetorzinho V mais alfa 3 vezes o vetorzinho W, onde cada alfa I pertence ao conjunto dos números reais. Daqui, nós notamos que esse número que está sendo multiplicado pelo vetor V é real. E o nosso conjunto W, que é gerado por U, V e W, ele pode simplesmente ser gerado pelos vetores V e W. Jane, a gente repara que essa constante alfa 1 lambda mais alfa 2, ela é arbitrária porque, apesar do lambda estar fixo, esses valores de alfa 1 e alfa 2 estão livres, né? Isso faz com que essa constante seja qualquer. Por isso que a gente Uhum. pode escrever que isso vai ser o gerado por V e por W. Ou seja, sempre que a gente tem um vetor que é múltiplo do outro, esse vetor, dentro do conjunto de geradores, ele é obsoleto, ele não precisa estar lá. Os outros vetores já fazem o serviço que ele faz. Nesse próximo caso, a gente tem três vetores e eles não são coplanares. A gente já viu que isso significa que esses vetores são LI, ou seja, na prática, eles não são combinações lineares uns dos outros. Podemos observar aqui que como, por exemplo, se eu tomar os vetores U e V, eles não são paralelos, pois o conjunto é LI, né? Então, simplesmente os vetores U e V geram um plano que passa pela origem. Como os vetores não são coplanares, o vetor W está fora desse plano gerado por U e V. Então, esse vetor W, ele vai contribuir para gerar todos os outros pontos que estão fora. De modo geral, U, V e W vão gerar todo o R3. Jane, mas o jeito que a gente fez isso foi usando uma interpretação geométrica, né? Mas e se a gente for apelar para a álgebra para provar esse resultado? De que três vetores não coplanares geram o R3 todo. Então, para fazer isso, a gente pega um vetor arbitrário XYZ, que pertence ao R3, e a gente vai ver se a gente consegue escrevê-lo em função de U, V e W. Então, será que existem alfa 1, alfa 2 e alfa 3, tais que alfa 1U mais alfa 2V mais alfa 3W é igual a esse XYZ? Então, essa é a pergunta. A questão é, esse sistema que a gente tem aí, ele é um sistema do tipo AX igual a B, em que a matriz A é a matriz formada pelos vetores U, V e W na vertical. Já a matriz B é a matriz formada por XYZ. A gente sabe que esses vetores não são coplanares. Automaticamente, essa matriz A possui determinante diferente de zero. Então, quando isso acontece, a gente sabe que a solução é x igual a A inversa vezes B. Esse sistema ele tem uma solução única, né? Automaticamente a gente sempre consegue escrever qualquer vetor do R3 como combinação linear de três vetores não coplanares. Então, para obter um conjunto de geradores para o espaço R3, basta tomarmos três vetores não coplanares. Por exemplo, aqueles mais simples que são chamados de canônicos, né? São os vetores I, J e K. Pedro, você consegue determinar outros geradores para o R3? Sim, a gente pode considerar, por exemplo, V igual a 1, 0, 0, W igual a 0, 1, 0, então até que eu peguei os canônicos, e sei lá, o U ele pode ser 1, 1 e 1. Esses três vetores não são coplanares. Vou apresentar um outro conjunto de geradores para o R3. Vou pensar assim, olha, eu vou tomar dois vetores não paralelos no plano XY e um terceiro vetor que não está contido no plano XY. Pronto, esses três vetores não são coplanares no R3. Nós já vimos que a solução de um sistema linear homogêneo é um subespaço vetorial. Então, a gente vai encontrar um conjunto de geradores para essa solução. Então, aqui a gente tem um sistema do tipo AX igual a zero, em que essa matriz A está dada. Então, observa, primeiro vamos encontrar a solução. Escrevendo a matriz aumentada, a gente tem 1, 0, 2, 0, 2, 0 e 0, 6 e 0.
e aqui na parte independente a gente tem 0, 0, 0. Esse primeiro pivô já está resolvido, embaixo dele é tudo zero. Aqui, na segunda linha, a gente tem que dividi-la por 2. E também podemos usá-la para eliminar esse 6 que está aqui embaixo. Então, vai ficar, dividindo por 2, fica 0, 1, 0 e 0. A primeira linha, a gente não vai mexer nela. E a terceira linha vai ficar 0, 0, 0 e 0. Obtivemos uma linha nula. Com isso, lembrando que aqui é x, y, z, a gente conclui que x é igual a menos 2 vezes z, o y ele é uma variável presa, ele é igual a zero, e o z é uma variável livre, pois ele não tem pivô. Com isso, o conjunto solução, que aqui eu vou chamar de w, ele vai ser o conjunto dos vetores da forma menos 2z, 0 e z, tais que o z pertence aos reais. Então, a gente pode colocar esse z em evidência e vai ficar menos 2, 0 e 1, tais que o z pertence aos reais. Observem, a gente já trabalhou esse caso. Isso daqui, na verdade, é uma reta que passa pela origem e que possui como vetor diretor esse vetor menos 2, 0 e 1. Portanto, W é o gerado por esse vetor diretor desta reta. Então, Jane, quando você começou o vídeo, você definiu o conjunto gerado por alguns vetores. E a gente percebeu que isso sempre está dando uma reta que passa pela origem, ou um plano que passa pela origem, e por aí vai. O que acontece é, sempre que a gente tem um subespaço vetorial, a gente pode encontrar um conjunto de geradores para ele. E é exatamente essa relação que existem entre esses dois objetos. A gente está sempre em busca do conjunto de geradores.